Gente, que delícia! Estamos aqui para mais um podcast. As donas de casa, donas do seu próprio negócio, donas de um coração ensinável. Estou aqui com as minhas parceiras, Lana e Alexandra, que vão apresentar a nossa convidada especial de hoje. Olá, nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Roberta Rocha. Roberta é uma amiga, né? É administradora também, por formação, mas é uma dona de casa muito exemplar, né? Pastora de mulheres. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, contar um pouquinho da história desse livro, né? E lógico, a gente vai trazer muita coisa do nosso dia a dia, compartilhar muito sobre a experiência da mesa e quanto isso é importante para a família, para a nossa casa. E a Roberta vai contextualizar um pouquinho isso pra gente. A Roberta, ela é mãe de 3 jovens hoje, né, de 3 jovens, casada, né, com o pastor Marcos Rocha. Se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua história pra gente, Rô, e o porquê que a mesa é tão importante, né? Traz pra gente um pouquinho da história da mesa. Obrigada, meninas. Antes de mais nada, né, estar aqui com vocês é um privilégio, é uma alegria, né? Nós somos amigas, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu conheço a Alexandra, conheço a Lorena, conheço a Lana e eu encho a boca para falar que são minhas amigas, né? São mulheres de Deus que me ensinam e me inspiram tanto. E mais privilégio ainda estar aqui com vocês nesse projeto lindo que Deus deu para a gente poder ensinar, repartir, compartilhar, inspirar, né, tantas mulheres e pessoas no mundo a poder conhecer esse amor de Deus que nos ensina a respeito de todas as coisas. E Deus nos ensina a respeito da mesa, né? A mesa é algo muito importante porque a mesa fala de comunhão, a mesa fala de um lugar de encontro. A mesa, então, foi propiciada por Deus para nos restaurar, para nos lembrar que nós pertencemos à família, para a gente se alimentar não só de um pão físico, mas de um pão emocional e espiritual. E por isso eu acho ela crucial, importantíssima, essencial para a gente poder entender o seu valor. Amém. E a gente sabe que a mesa é um ordenamento, né, de Deus. E por que a gente fala isso, né? Principalmente no mundo cristão, né? Isso é bem falado. E aí é dado vários exemplos, né, de que Jesus fez a última ceia sentado à mesa. Fala um pouquinho pra gente, assim, trazendo essa referência bíblica pra gente da mesa. Verdade, foi muito bem pontuado, né, Ale? Porque Jesus terminou o seu ministério com a mesa. Então, é muito importante, para a gente prestar atenção, né? Ele quis fazer um momento onde o seu último momento fosse esse momento ao redor da mesa. E ele é tão importante porque também esse momento estava desde o início, né? Se a gente for ler na palavra, em Êxodo 25, o Senhor vai dar a direção para Moisés para poder construir o tabernáculo. Esse lugar, esse santuário, esse lugar onde representava a presença de Deus para o seu povo. E na construção desse tabernáculo, a mesa está ali, como um dos móveis principais que era para existir no tabernáculo, né? O tabernáculo ele tinha três lugares, vamos falar assim, três separações, vamos dizer, ambientes. Obrigada, Lô. 3 ambientes. O primeiro ambiente, onde estava ali o altar do holocausto, a barra de bronze. No segundo ambiente, que era um ambiente mais restrito, o santo lugar era onde estava a mesa. Depois você ia para o Santo dos Santos. Mas é interessante porque Deus coloca a mesa no lugar santo. E assim também é na nossa casa. Você, quando a pessoa chega a estar na sua mesa, é porque ela já passou pelo hall de entrada. Ela já passou por aquele início de conhecer. Quando ela vai para a sua mesa, ela já está num lugar de intimidade. E por isso que a mesa, sem palavras, representa tanto. Representa porque nesse momento onde Deus estabeleceu a mesa para ser esse lugar de comunhão, ele impregnou a essa imagem desse móvel a sua essência. O porquê em Êxodo, né, nesse momento de construir o tabernáculo, a mesa era o lugar onde ficavam os pães da preposição. Os 12 pães representando as 12 tribos. Ou seja, Deus já estabeleceu a mesa como esse lugar do alimento, o alimento dele, que nos dá todos os dias. O alimento que fala, o pão fala de quê? O pão da vida, que é Jesus. O pão fala que Jesus, que Deus colocou para nós, por exemplo, na época da trajetória no deserto, que o pão nunca ia nos faltar. Ele ia vir todos os dias à nossa mesa. E ele também falou que esse pão era um pão que a gente não precisava guardar para tê-lo, porque ele ia trazê-lo todos os dias. E esse pão também fala das promessas do Senhor.
Então, ele trazendo esse lugar para a mesa, trazendo esse lugar da mesa na nossa casa, ele está nos lembrando que nós podemos reproduzir na nossa casa esse santuário de Deus, esse lugar onde Deus habita, onde Deus fala e, portanto, Deus cura, Deus alimenta, Deus restaura. E aí a gente pode ver em vários exemplos da palavra, momentos assim, que ele trouxe para o seu povo através da mesa. Aí você falando assim que a gente pode, né, fazer isso, trazer esse momento para a mesa. E a gente pensa assim, como que a nossa vida hoje em dia é corrida e assim, vamos falar assim, 80% das pessoas, 90% das pessoas que você conversa, não tem tempo, muitas vezes, de sentar à mesa com a família, com os filhos, porque está atrasado, porque tem que ir para o trabalho, porque, né, tem que, às vezes, almoçar fora, comer fora. Eu lembro quando a gente fez o curso de casais, o Marcão falou, né, no curso que você e o Marcão ministraram pra gente, que pelo menos uma refeição, o quanto era importante aquele momento na mesa, e que se a gente não pudesse durante o dia, que pelo menos uma refeição a gente se esforçasse para fazer. Né? E eu nunca me esqueci disso, porque assim, eu me esforço para ter o café da manhã com as crianças, para ter almoço, para ter o jantar, porque eu aprendi que isso é importante, eu vejo a transformação disso no dia a dia dentro da minha casa. Né, o quanto a mesa é importante. E aí, o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, até como dicas, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, como que a gente pode preparar essa mesa dentro da nossa casa? Como que a gente pode criar essa rotina? Né? Como que a gente, enquanto donas de casa, e por que muitas vezes isso passa pela gente, passa pela gente mesmo, né? Como que tem essa interferência, né, da mulher, a importância do papel da mulher, né, nesse contexto da mesa? Fala um pouquinho pra gente. É maravilhosa essa pergunta. E ela, talvez eu vou responder ela em duas partes. Porque, primeiro, pra gente entender que o que tem valor não tem preço. E tudo que tem valor na nossa vida, a gente esforça até o fim. A gente se desembaraça, a gente persegue, a gente continua, a gente persevera. Então, para falar da mesa, de como que a gente pode trabalhar o valor da mesa na nossa casa, a gente precisa ter esse valor percebido no nosso coração. Como boa administradora, né? Aquelas assim, tô me achando, tô falando que eu sou boa administradora. Não é nesse sentido, é falar que o administrador e o bom administrador, ele tem que pensar que quando existe um valor percebido, o cliente paga o preço que for. Por isso que tem gente que compra roupa muito cara e não compra um carro bom. Por isso tem gente que gasta muito dinheiro em restaurantes e o outro vai gastar em mobiliar bem a sua casa. São valores percebidos. Cada indivíduo tem valor percebido diferente do outro. E aí, no meu valor percebido, eu faço todo esforço para aquele alvo. Então, assim também é a mesa no nosso coração. E para resgatar, então, vamos falar de resgatar, ou para conhecer o valor da mesa, eu preciso conhecer quem estabeleceu a mesa para ser. Né? Eu acho lindo porque Deus, quando ele fala da mesa, ele fala de um lugar. E ele fala de quens. Ele fala de lugar, ele fala de pessoas, porque ele fala da mesa no lugar, no santo lugar. Então, como eu já disse antes, a mesa na nossa casa. Né? A mesa não está no quintal, a mesa não está na rua. Você acha mesas em outros lugares, mas lá no princípio de todas as coisas, uma sociedade existe a partir das suas famílias. E essa mesa foi colocada nesse lugar, no interior da nossa casa, para servir as pessoas que estão ali naquela casa e as pessoas que transitam naquela casa. Então, Deus nos dá um lugar e pessoas para que aquela mesa oportunize encontros. E aí você fala, tá bom, então o que a mulher tem a ver com tudo isso? E por que a gente liga tanto a mulher à mesa ou às questões domésticas? Aí nós vamos voltar um pouquinho na nossa história para a gente entender por que Deus fez a mulher da forma que ele fez. Interessante, porque quando Deus cria o homem, ele cria o homem primeiro, ele cria o homem dá nome a todos os animais da terra, e de repente Deus faz uma declaração. Esse homem não é bom que ele fique só. Deus declara. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, e tudo que nela há. O mesmo Deus que criou todas as estrelas, e criou todo o ecossistema para ser perfeito, que infelizmente por causa do pecado humano, o homem destrói esse ecossistema, mas o ecossistema da natureza, ele é perfeito. Tudo tem um fim, tudo tem um propósito. Da mesma forma, a criação do homem e da mulher veio dentro dessa visão de Deus, onde a gente tinha propósito para a gente existir como homem e mulher. Então, Deus cria, vamos prestar atenção como Deus fez. Ele fez o homem primeiro, e ele não tinha companheira. Daí Deus conclui que não era bom que o homem ficasse só,
E ele falou, vou te fazer uma companheira que lhe seja idônea. Algumas versões falam adequada. Uma mulher que vai te auxiliar. Te auxiliar em quê? Na missão que Deus já tinha dado para o homem, que era cuidar desse lugar onde Deus o colocou, que era multiplicar e encher a terra, que era resplandecer em todos os seus dons, nas suas performances, aquilo que Deus criou para ser. Você já percebeu quando a gente olha para a natureza e a gente contempla ela de uma forma como ela enche o nosso coração de inspiração e alegria? Já pensou quando você contempla um pôr do sol? E aquele pôr do sol te fala tanto sobre paz, sobre serenidade, sobre o controle absoluto de Deus da manhã e da noite. Ou quando você, como agora eu tive a oportunidade em Brasília de ver um pavão abrindo todo aquele leque maravilhoso de penas e falar, poxa Deus, que arte pintada à mão que foi esse pavão. A criação de Deus, ela revela essa glória de Deus bendita. E eu e você somos criação de Deus, criados para revelar a glória bendita de Deus. Mas a gente revela quando a gente está cumprindo todo o propósito para o qual nós somos criados. Quando nós não estamos cumprindo por conta do pecado, a gente não revela essa semelhança de Deus. Então, entendendo isso, eu posso entender que quando Deus me criou e me deu essa tarefa, me deu essa missão de corresponder ao outro, Deus estava dando uma lição para nós de que o nosso lugar de significado acontece quando eu estou nessa correspondência. Antes de mais nada. É interessante porque quando Deus criou o homem, não tinha outra pessoa na terra. O homem conheceu a solidão. A mulher não. Porque quando ela foi criada para relacionar com o outro. Então, o outro já existia. Sim. Então, eu quero falar uma coisa para nós, mulheres. Todas nós. A gente pode fazer 1000 coisas. E, aliás, somos capacitadas por Deus para fazer. Provérbios 31 está aí para provar. Que não é por falta de capacidade que nós não achamos o nosso lugar. E o nosso contentamento. É por falta de revelação. De onde é a nossa origem. E qual que é o nosso destino. Porque se eu e você entendermos que nós somos criadas por Deus para essa missão de se engajar com o outro, qualquer coisa que eu fizer na face da terra, presidente do país, a engenheira, a pilota de avião, a professora, qualquer coisa, eu vou estar fazendo aquilo ali, me engajando com o outro. Porque essa é a minha missão primeira. E aí não tem salário, não tem reconhecimento, não tem rede social no mundo que me supre o senso de significado, que estar vivendo o meu propósito pode me satisfazer. E só cortando. Não, pode cortar, porque senão aqui vai longe. Às vezes a gente pensa que é só ter uma profissão big, top, master. E às vezes não, às vezes você está cumprindo seu propósito sendo mãe, sendo dona de casa, sendo, né, esposa. Você está cumprindo seu propósito, sendo amiga, sendo aquela pessoa que escuta. E aí é buscar em Deus, né, a revelação de qual é o nosso propósito. Exatamente. E esse propósito, ele se manifesta em qualquer lugar que Deus me colocar. Porque a questão não é o lugar e nem o que eu faço. É o Espírito de Deus que está em mim e que eu ofereço aonde eu estou. Porque aí, Ale, o que acontece também? A gente tem a história para mostrar isso, irmãs. Porque, olha, na história brasileira, né? Porque cada país tem uma cultura própria. O Brasil ensinou que as mulheres, antigamente, elas tinham que ser boas donas de casa como um sinal de submissão e subserviência total ao seu marido e aos seus filhos. Certo? Isso não revela o lugar que Deus tem para nós. Não estou falando que estar em casa ou fazer as atividades domésticas não seja de Deus. Não é isso. Mas é que não é só isso. Não é só isso e não é com o espírito de subserviência que Deus nos quer ali. Porque muitas vezes nós vamos identificar a necessidade da nossa casa e não vamos ser nós que vamos entregar aquela tarefa. Porque às vezes parte do processo educativo e construtivo de Deus através de mim é fazer o meu filho lavar a louça, por exemplo. Porque eu preparo ali um cidadão para encarar o mundo. Onde ele tem consciência cidadã, dentro da casa dele, que ele não é a última bolacha do pacote. Parte das grandes frustrações que hoje as crianças e adolescentes não conseguem viver é porque eles não estão sendo frustrados intencionalmente pelos pais. Que os poupam de trabalhos domésticos, que são as primeiras oportunidades de eu entender trabalho na vida. Onde que eu começo a aprender? Sobre cidadania, sobre respeito, sobre esperar o próximo. Então, tá lá em casa, é um exemplo de casa que a gente faz desde que os meninos eram pequenos. Ninguém começa a comer enquanto o último não sentar à mesa. Porque nós esperamos um pelo outro. E aí dá briga, o que está com mais fome reclama, mas vai ensinando o nosso caráter a ser moldado. E também ninguém levanta antes do último terminar. Porque a gente espera um pelos outros até o fim.
Então, são oportunidades de construção de vida que a gente tem dentro do nosso lar, que são maravilhosas, que Deus deu ali como um embrião mesmo para a sociedade, como um útero que a gente se prepara, se amadurece, se fortalece para encarar o mundo selvagem lá fora. Então, ser essa mulher é muito mais do que entregar um trabalho feito, pronto, perfeito, porque aí eu não vou estar necessariamente cumprindo a vontade de Deus. E aí, como eu estava falando na história, com essa opressão, o que aconteceu numa balança? Quando uma balança está muito desregulada, quando está muito para um lado, o que hoje, tendenciosamente nós fazemos? A gente põe peso do outro lado. Se eu ponho peso demais também, eu só mudo a balança de opostos, mas eu não trago para a balança um equilíbrio. E isso aconteceu na nossa sociedade. Aí a mulher foi jogada para um lugar fora de casa, onde a gente teve que buscar um reconhecimento social, um reconhecimento das nossas habilidades profissionais, uma valorização da nossa vida, para a gente se sentir que a gente é alguma coisa. E nessa busca, houve um esquecimento do lar, como um lugar, primeiro, que eu tenho que olhar com atenção. Porque todo o meu resto vai ser reflexo de como eu estou dentro desse lar. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Que a mulher, no interior da sua casa, é como uma videira frutífera. Então, eu sou videira, eu sou árvore, eu dou fruto, eu dou folha, eu dou sombra, eu dou descanso, eu dou tudo que Deus me criou para dar no interior da minha casa. Então, o ponto não é dentro ou fora de casa. Então, resumiu a minha fala. Não é a mulher que está dentro de casa que está servindo a Deus, nem a que está de fora que não está servindo a Deus. É o espírito que eu entendo, que eu tenho revelação de Deus, que o que eu estou fazendo é para expressar a vontade do Senhor. Tanto é que Provérbios 31 está aí para provar isso, porque essa mulher vendia, essa mulher, ela comprava uma vinha, essa mulher dava ordem às servas, essa mulher ia longe buscar o seu sustento. Que mulher cheia de habilidades. Não creio que Eli fala que ela fazia tudo ao mesmo tempo, mas ela sabia que a cada tempo e a cada hora ela tinha uma necessidade que ela podia atender. De forma que a sua casa era cuidada, mesmo ela tendo outros atributos fora. De forma que o seu marido era louvado perante os homens da cidade. E os seus filhos a louvavam. São termômetros. Porque eu cuido da minha casa como aquela que cuida de um útero que Deus deu para a gente interferir com uma capacidade, uma habilidade diferenciada do homem. O homem não tem útero. Ele não vai gerar uma semente por 9 meses e entregar um filho. Então, em nós, mulheres, temos semelhanças com o nosso pai, únicas, que os homens não têm. E aí eu posso perceber, então, a minha casa com um olhar que o homem não percebe. Por isso que passa por nós essa gestão do lar. Não significa, de novo, que eu vou fazer todas as tarefas do lar. Lá em casa nós temos um escalonamento de quem lava a louça. Todos nós entramos na parada. Porque todos nós somos parte daquele lar. Então, eu acho que o valor percebido nos ajuda a gente a se posicionar, a se organizar, a se empenhar intencionalmente para que a mesa aconteça. É engraçado, porque eu estou vivendo esse processo todo esse ano, né? Eu tive uma crise, estava muito sobrecarregada de trabalho. Eu acho que quem está escutando nosso podcast já está entendendo, né? Já sabe o que aconteceu comigo. Mas só para contextualizar, assim, para validar o que você falou, assim, porque foi uma transformação e está sendo uma transformação de vida para mim. Eu estava num momento muito difícil e a gente tratou de assuntos com o nosso amigo Rildo, você conhece? Uhum. Ele sentou à mesa com a gente para a gente tratar de um assunto, inclusive que eu levei para você, sobre uma decisão da empresa. E ele chegou para mim e falou assim: Lana, primeiro na sua vida, não é se você vai fundir uma empresa, você vai mudar de nome, é quem você é. Você, deixa eu te falar quem você é, você precisa entender isso. Você é filha, você é esposa e você é mãe. E você precisa entender isso. E aí, quando ele falou isso, eu não entendi. Vou ser bem sincera. E toquei o barco, né? Uhum. E aquela coisa, tudo de muitas mudanças na nossa casa, até que Deus falou pra mim que eu precisava entender isso. E quando ele falou pra mim, foi algo muito forte. E eu tive que abrir mão de muitas coisas, que eu tava nesse lugar. Eu estava nesse lugar onde a balança estava muito tendenciosa para o trabalho, para a mulher que faz, para a mulher que traz o recurso, para a mulher que sustenta, para a mulher que ajuda o marido.
Mas o outro, as minhas filhas estavam praticamente abandonadas, meu marido. E aí, quando eu me dei conta, o Senhor foi falando comigo, e principalmente eu acho que a transformação começou em mim antes de refletir neles. E quando refletiu, foi algo tão poderoso, tão do Espírito, que nós estamos experimentando algo que expressa plenitude. É a plenitude que a gente ouve falar e que a gente acha que não é acessível, mas ela ela existe, porque o Espírito Santo vem capacitando a gente. E muitas vezes eu não sou perfeita, igual a gente estava comentando aqui, eu não sei cozinhar, sabe? Eu não sei fazer várias tarefas, mas uma casa com uma mulher que está submissa a essa vontade de Deus para a vida dela, que entende essa vontade de Deus e submete a isso, a casa flui. E as pessoas percebem. E isso reflete no seu marido, na relação com o seu marido, na relação com as suas filhas, no comportamento dos seus filhos. Isso é muito poderoso. E é isso que Deus quer para nós como mulheres. Né? Independente se a gente tá muitas vezes trabalhando muito ou se a gente, igual você falou, em casa. Mas isso reflete de uma forma poderosa. E eu sou testemunho vivo do que eu tenho experimentado de Deus. Dele soprar no ouvido e a gente tá sensível para ouvir a voz dele. É isso mesmo. Aí, se a gente entender que Deus falou que o homem, ele fez o homem solitário habitar em família. Deus tem para nós uma família. A família, a construção da família é o que constrói uma sociedade. Isso vem antes de qualquer outra coisa. E, infelizmente, né, o inimigo das nossas almas, nós temos um inimigo que luta contra as coisas de Deus, do eterno, que é Satanás, ele é real. E ele vai bolar todos os planos possíveis para nos distrair daquilo que constrói uma família. E aí ele vai trazer alguns significados muito aparentes em coisas que são boas, mas que nem tudo fora do seu tempo é bom. Então, vou dar um exemplo do que eu estou falando. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica e a insensata destrói com as próprias mãos. Né? Se eu entendendo que eu, dentro do meu lar, eu tenho uma construção a se fazer dali, eu vou junto com meu marido entender tempos e épocas do ritmo da nossa casa. Então, a gente tem o privilégio de estar com os casais que recém-casados, né, ou que vão prestes a casar, para a gente poder fazer essa reflexão em cima disso, de qual é o meu papel de homem, qual é o meu papel de mulher, daquilo que a luz da palavra de Deus nos ensina. E aí a gente fala o seguinte, gente, o primeiro ano de casamento é um ano da gente prestar atenção nessa fusão que é um homem e uma mulher juntos. Não é um ano de eu fazer mais força no meu casamento, mais grandes empreendimentos, para que eu pudesse disputar ali a atenção de que eu preciso conhecer o outro, alinhar com o outro, porque um casamento é um encontro de dois universos distintos. E eu tenho que prestar atenção nesse tempo. Isso é uma sabedoria de construção. Quando eu tenho filhos pequenos, eu tenho uma outra força sendo exigida de mim dentro do meu lar. Onde eu preciso ter um equilíbrio, onde eu tenha tempo de dar atenção para os meus filhos e tempo de descanso, porque é muita energia gasta. Então não dá para a gente tentar ser Mulher Maravilha. E hoje a gente vive um grande desafio, porque o apelo que a gente tem, que sempre existiu na humanidade, de que a gente, com os nossos resultados, a gente prove quem a gente é, isso sempre foi uma carência humana, do coração humano, mas hoje potencializado por redes sociais. Por quê? Porque aí eu tenho um grande meio de comparação que pode me oprimir. Então, eu olho o que o outro está alcançando, os resultados que ele está alcançando, e eu fico frustrada, às vezes, porque o meu não está sendo alcançado. Ou eu quero, ou eu acho que eu preciso mostrar os meus, para que então alguém me valide e eu sinta que eu estou alcançando alguma coisa. Então, é muito importante a gente realmente, assim, como mulheres de Deus, ir no lugar do secreto no Senhor e falar, Deus, me orienta. Qual que é a minha tarefa de hoje? Qual que é a tarefa que vai construir vida? E aí o Espírito Santo vai trazer a moderação para nós. Todas aqui somos mulheres que trabalham fora, que têm também entendido os seus dons para abençoar a sociedade que está. Como a Lê falou, eu sou uma pastora, eu sou uma formada em administração, mas o Senhor me chama para o ministério. Então, de tempo integral, eu sou uma mulher que dedica minha vida a ensinar, a repartir, a construir vida na vida uma das outras. Mas eu tenho uma casa para cuidar. E mesmo em prol daquilo que é reino de Deus, eu não posso sacrificar minha casa. Porque a minha casa é também a primeira missão que Deus me deu. Para que, então, eu possa ter autoridade e coerência de ministrar com outras pessoas.
E é maravilhoso quando a gente reparte aquilo que Deus te deu, né, de moderação. Então, eu queria também deixar esse versículo com a gente, né, que a nossa moderação seja conhecida de todos. Amém. E a gente falando de mesa, né, do preparar a mesa, e a gente vê, a gente está na época digital, né, então tá na moda, mesa posta, mesa bonita, taça linda, maravilhosa, né, os suplás, garfo de que lado eu coloco cada coisa, e a gente está aqui hoje para falar que isso não é o mais importante, né, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque, assim, às vezes a gente fica comparando, né, o palco do outro com o meu bastidor. A gente não sabe o que está por trás daquilo. Às vezes a pessoa posta uma foto linda, maravilhosa de uma mesa posta, mas às vezes ela está sozinha. Ela não tem com quem repartir uma refeição. Né? Às vezes ela não tem ninguém em casa, os filhos já, né? Às vezes já tem aquela sensação do ninho vazio, que é quando os filhos crescem, casam e ficam, né, ali os pais sozinhos e fica aquele sentimento, mas é bonito, vou mostrar, vou postar, né? E tá tudo certo. Tem gente que acha que tá tudo certo e tá tudo certo mesmo. Mas aí a gente pensar que isso não é o mais importante do que a gente está falando aqui hoje, né? O quanto é importante construir vida. E uma vez você deu uma palavra sobre isso pra gente, né? Que na mesa a gente se constrói vida, na mesa a gente forma coração, a gente forma caráter, é no dia a dia. E a mesa, ela não precisa, se tiver linda, maravilhosa, perfeito, mas você não precisa ter isso para fazer uma mesa, né? Para o seu marido, para os seus filhos. Você pode fazer com prato de plástico, você pode fazer com prato de vidro que você tem lá, com copo de requeijão. Né? O contexto, a importância, o significado, né? O valor que aquilo passa. Fala pra gente mais um pouquinho, que eu sei que você tem muita coisa pra falar sobre isso. Antes, deixa eu indicar um livro, eu acho que você já leu, Rosária Butterfield. Nossa, demais. O Evangelho e as Chaves de Casa. Assim, eu quero indicar muito esse livro, porque ele é um livro muito acolhedor, né? Muito. E ela fala que ela não tem talheres iguais. E ela coloca aquela mesa com aqueles talheres diferentes, mas até a forma dela escrever acolhe a gente, que a gente tem vontade de sentar naquela mesa. Tem, verdade. E desfrutar daquele momento, quando ela descreve sobre a comida, sobre o ato de cozinhar, sobre as pessoas que são acolhidas com a mesa. E é muito lindo, assim, então é uma indicação pra vocês. Muito, mega, super indicado. Rosária Butterfield. Dá vontade de ler ele de novo. Dá. Pra vocês terem ideia, o Marcos, de tanto eu falar do livro, ele leu. E é difícil, às vezes, um homem querer ler um livro que sabe que tá falando de um tema voltado mais pro público feminino. Nossa, ele leu assim, numa sentada quase, porque ela tem uma graça bendita do Senhor. Ela, na leitura, a gente sente o espírito dela, parece, né? E é interessante demais isso. Eu amo falar disso mesmo, porque, inclusive, eu vou pegar aqui a frase de uma outra mulher de Deus que tem esse livro maravilhoso, A Experiência do Lar, né? Ou A Experiência da Mesa. Esse aqui é da mesa. Esse é da mesa, né? Porque ela escreveu outro depois, A Experiência do Lar. Que é a Dev Tites, né? Ela tem essa frase célebre que fala assim: se é no lar que o coração se forma, então a mesa é onde ele se conecta. Então, a gente entender que o lar é como um útero, que eu estou ali como mulher engajada para que, relacionando com aquelas pessoas que moram ali, ou as que passam ali, eu me engajar intencionalmente para construir algo que precisa ser construído, a mesa, então, é esse lugar mais poderoso que a casa tem para a gente usufruir de uma construção de vida. Por quê? Porque quando você se senta à mesa de alguém, é quando você se sente pertencido àquele alguém. O poder da mesa é muito forte porque ele é um poder de significado muito grande. Porque a mesa fala de intimidade, como a gente falou no início, é o lugar do santo lugar, é o santo lugar, não é um lugar qualquer, é o lugar onde você, quando você está como convidada na casa de alguém, você se senta à mesa, você se sente pertencido àquele lugar. Eu tive uma experiência muito interessante, eu queria trazê-la aqui para nós, para a gente continuar dando exemplos em cima disso. Nós tivemos o privilégio de ir para um ano sabático, né? Nossa casa, em 2019, lá em Dallas, nos Estados Unidos. E a gente não conhecia ninguém. A gente não conhecia ninguém naquela cidade. E então, o Marcos estava estudando no CFNI, que é um instituto bíblico, né? Christ for the Nations. Os meninos estudando na escola e eu ia para o Instituto Bíblico das Mulheres da Igreja Batista de Dallas. E uma vontade enorme de conhecer aquelas pessoas que eu não conhecia. Mas uma certa timidez e um certo receio, porque me falavam assim:
Os americanos são isolados, eles são mais frios, eles são contidos, eles não são tão amigáveis. Era sempre uma perspectiva de que eu não ia conseguir essa relação. Pois bem, o que o senhor me levou a fazer? Eu vou convidar para a mesa. E a gente morava no alojamento desse instituto, que são apartamentos bem pequenos. Mas, graças a Deus, coube uma mesa de 6 lugares, bem pequenininha. E, então, nós convidamos várias famílias. Né? Por exemplo, do curso que eu fazia de mulheres, eu convidei todas as amigas da mesa, porque a gente ficava dividido em mesas. Depois convidei uma das professoras que ministrou as aulas para as mulheres, Miss Marge, que foi um privilégio conhecer essa mulher, que tem o mentoreamento de mães, que eu te contei. E ela foi para a minha casa, para a nossa casa, com seu marido, assim como mais 5 famílias. Então, em 6 meses que a gente ficou lá, passaram-se, na verdade, 10 famílias americanas à nossa mesa. E quando eu olhava para o olhar daqueles irmãos, eu olhava, eles estão com sede de comunhão. Eles estão com fome de se sentirem pertencidos. E eu contava esse testemunho para as outras amigas brasileiras, eu falava para elas que estão morando lá, vocês precisam convidar os americanos. Nós precisamos abençoar esse povo que nós estamos aqui, que estão nos servindo tanto. Eles precisam de se sentir pertencidos à família. Então, minhas irmãs, ninguém recusou o nosso convite de sentar à mesa. E todos saíram de lá, não só alimentados com a comida, mas alimentados nas emoções, no espírito. É muito forte isso. E aí, na nossa casa, no dia a dia, a gente não pode economizar esforço para garantir esse lugar. Por isso que o Marcos te disse que, pelo menos lá em casa, uma refeição no dia, a gente se esforça para estar junto. Hoje, com os filhos jovens, com 2 trabalhando, é desafiador ter uma refeição. Todas as refeições, por exemplo, hoje a gente não consegue ter o almoço mais junto, mas a janta a gente faz todo esforço. E às vezes, quando não dá, a gente trabalha uma refeição na semana para ter. E aí, dá trabalho. Dá muito trabalho. E é um trabalho que não é visto. Porque é um trabalho que você começa lá no supermercado, fazendo compras semanalmente. É um trabalho que começa em você pensar num cardápio legal. Por exemplo, eu quando quero juntar a família por um motivo especial, eu lanço a isca, irmão. Eu falo, hoje vai ter risoto de linguiça toscana. E aí eles, mãe, porque eles amam esse risoto de linguiça toscana. Ou eu faço aquilo que eu sei que eles gostam, porque vai atraí-los para a mesa. E atraindo para a mesa, eu sei que ali o Senhor vai liberar a sua bênção e vida para sempre. Uma coisa importante que até traz aqui no livro, que a gente com criança pequena, né? A Rô já passou por essa fase, mas ela falou uma frase aqui muito importante, que a mesa é o senso de pertencimento da família. E às vezes com criança pequena, é difícil sentar à mesa, colocar a criança sentadinha, né? Para fazer a refeição. E às vezes os assuntos... Adulto conversa. O que criança faz? Criança brinca. Né? Então, você ter um brinquedo na mesa não vai fazer mal para a criança, pelo contrário, vai fazer com que ela se sinta pertencente àquela família. E conversar com assuntos que sejam relevantes para a idade dela. Perguntar com o que ela sonha. Aqui dá até algumas dicas, né, de algumas perguntas que podem ser jogadas na mesa. Eu faço isso muito com os meninos lá em casa. Assim, a hora que a gente senta à mesa para o café da manhã ou para a refeição, né? A gente pergunta o que foi o dia, o que eles sonham, o que eles pensam em realizar, o que eles pensam, né, de profissão para o futuro. E aí a gente vai falando. A criatividade deles é maravilhosa, assim. Eles viajam, criam coisas, criam histórias. E é um momento maravilhoso, que é um momento que você tem ali junto com o seu filho. De conectar. E é uma conexão que vai ficando cada vez mais forte. Né, e que vai prevalecer. Hoje meus filhos estão com 8, 6 e 3. E aí eu imagino, não passei por essa experiência, mas tendo experiências vividas de amigas, né? Que as conexões vão ficando mais fortes e isso fortalece para resolver conflitos na adolescência, na juventude, né, em vários outros aspectos. Então, eu prezo. É difícil, não é fácil, não é simples, tem dia que a gente não consegue, mas é um esforço diário, é uma decisão. Você falou uma coisa que veio na minha mente aqui, algo muito forte que você trouxe, Alê. Quando os filhos são pequenos, né, eles estão debaixo das nossas asas. Eles nos acompanham em todos os lugares. Eles fazem aquilo que a gente gosta. E à medida que eles vão crescendo, eles vão tendo os seus próprios pensamentos, ideias, vontades, ritmos, rotinas. E isso vai nos distanciando de certa forma. O que fica na adolescência, na juventude? Né? Hoje, então, tá a Larissa com 21, o João com 19 e o Luiz Felipe vai fazer 18. Hoje, cada um tem sua agenda, seu programa. Tá cada um rumando ali para a sua vida, para a sua história. Então, o que nos une hoje?
é a mesa. Não tem outro lugar, não tem outro encontro, não tem outro horário que a gente se reúne como família, não ser a mesa. E aí, quanto mais eles vão crescendo, mais nós temos a imposição de regras, porque eles vão crescendo, tem coisas que não são mais próprias. Por exemplo, é claro que hoje eu não saio mais com os meus filhos, apesar que eu gostaria imensamente de sair com eles para fazer compras no shopping, para escolher a roupa deles, dar meu palpite azedo. Mas jamais eles vão me levar para o shopping hoje, porque pagar mico demais a minha mãe comigo comprando ou palpitando. Mesmo que depois eles se arrependam, porque não levou, e aí deu errado, não ficou bom, tem que ir na costureira, quem que leva? A mãezinha. Mas isso é graça, isso né? Isso é bastidor, Isso é bastidor, entendeu? Isso é bastidor, isso é oferta de sacrifício. Mas eu quero dizer, a gente, então, tem coisas que não são próprias mais. Eles têm a liberdade deles de ser, né, quem eles são. E aí, o que fica? É a nossa influência. Onde que a gente constrói essa influência? No dia a dia, e principalmente na mesa. Por que a mesa? A gente fala tanto, porque também a mesa é uma rotina. É uma rotina que se tem todos os dias, no mínimo 3 vezes por dia, se você tem uma alimentação saudável. Sim. Então, não tem nenhuma outra atividade dentro do seu lar ou fora dele que você pode encontrar com alguém com tanta intensidade e constância. E a gente sabe que na construção de hábitos, constância é uma das virtudes mais necessárias para se construir uma relação. Tem que ser constante. Então, é uma oportunidade que nós pais, nós mulheres, não podemos desaperceber dela. Porque ela é uma ferramenta de construção de vida. É verdade. E de construção de caráter, né? É. E eu queria compartilhar que quando eu casei, a minha maior saudade eram os cafés da manhã de domingo. Porque depois dessa vida adulta, nós éramos 5 em casa, eu, meus pais e minhas 2 irmãs, e aí cada uma já com o seu horário, com a sua rotina, uma trabalha, outra não trabalha, uma faz faculdade integral, outra não. Mas no domingo, todos estávamos em casa e fazíamos aquele café da manhã demorado de sair da mesa para preparar o almoço, né? Então, isso me dava muita saudade. A minha saudade de casa, assim, quando eu pensava em casa, na minha referência, era o café da manhã de domingo. Era uma memória afetiva. Uma memória afetiva fortíssima. A mesa constrói memórias afetivas. Por isso que o que você falou, e quero voltar, sobre a criança ter liberdade de ter um brinquedo e de você falar assuntos próprios para que ela entenda, isso é muito relevante, meus irmãos. E às vezes a gente distrai. A mesa não é lugar de discussão de um problema. Não é hora que você vai corrigir seu filho. Não é hora que você vai resolver com seu marido aquela DR. Por quê? Senão você traz para a mesa uma indigestão. Você traz para um ambiente que era para lubrificar a relação, você enrijece a treliça, ao invés de colocar óleo para que ela gire de uma maneira mais tranquila e macia. Então, a mesa não é para esse momento. A mesa é onde eu vou conectar o coração. Aí eu vou buscar um assunto que eu não sei, mas que é o universo do meu filho. É olho no olho. É olho no olho. Né? É a hora que os psicólogos falam que a gente se encontra no olhar. Porque você está todo mundo olhando no mesmo nível. Nenhum outro momento você está. Você está assistindo um filme junto, que é uma delícia também, mas nós estamos ambos olhando para uma tela. A mesa é o único lugar do encontro. E aí vai uma dica. Eu vou ter a ousadia de repartir uma prática da minha casa, porque eu vejo como ela tem sido importante para a preservação desse momento, sabe, Laninha? Então, me presta aqui a sua ferramenta de trabalho, de comunicação. Essa ferramenta não vai para a mesa. Não vai. Ela nem para do lado do prato. É não ir para a mesa. Para que eu não tenha a tentação de rapidamente atender, olhar. Ou, quero te mostrar um negócio, mãe. Agora não é hora, você me mostra depois. E é tão interessante isso, porque as pessoas que convivem lá em casa e que vão lá para algum momento, os próprios meus filhos... mãe, olha ali, o que tá acontecendo. Aí a gente já fala. Igual ontem, a gente tava com um jantar lá em casa com uma outra família, que tava indo pela primeira vez lá em casa, a família toda. E aí, acho que foi o João Marcos, falou assim, aqui em casa tem uma regra. Ninguém vai... Porque as pessoas se desapercebem tanto, como diz alguns estudiosos, que o celular hoje é o 5º membro, que a gente vai com ele pra mesa como se ele fizesse parte de mais um braço. Mas ele nos distrai, e a pior coisa que se tem é quando você está com alguém e essa pessoa não está inteiramente com você. Ela está preocupada no relógio, no celular, ela não te olha. Tem uma expressão em inglês que eu amo, que fala assim, I see you. Eu te vejo. Eu tô com você aqui. Ministra para mim nessa hora. Então, a mesa também é esse lugar que a gente para. E a gente tem que parar.
É uma pausa. A refeição não pode ser comida rápido. Os próprios médicos falam disso, né? A gente tem que se mastigar, a gente tem que degustar, a gente tem que dar tempo para que isso seja bem digerido. Então, Deus está nos ensinando a realmente pausar, a não disputar esse momento maravilhoso, precioso, com nada. Tem uma coisa que tá vindo no meu coração, assim, de uma forma muito forte. E quando você começou a falar do tabernáculo, né? Hoje eu vejo o quanto isso é poderoso, porque a gente reproduz num projeto de arquitetura esse lugar da mesa que fica no coração da casa. Ela fica entre a sala de estar e a cozinha. Verdade. E é onde também Deus estabeleceu no tabernáculo dele, né? A mesa no centro ali dos ela dois foi ambientes. entre os dois ambientes. E aí, você falando, eu fiquei imaginando, assim, sabe? Quantas casas a gente já fez e quanto a gente reproduz isso. E essa mesa, o lugar dela, ela realmente é muito valioso, né? E não muda, quase não muda. Porque ela representa muito. Ela representa aquele íntimo ali, né? O meio de tudo, o coração, onde sai vida, que é vital, né? Na minha casa, eu tenho essa memória afetiva muito na casa dos meus avós. Mas a minha mãe era muito prática, a gente não tinha esse momento de sentar todo mundo à mesa. E quando eu casei, eu vim com esse comportamento, né? De não sentar, cada um come, almoça e tá tudo certo. E o Alexandre não. A mãe dele gosta de cozinhar, ela gosta de pôr a mesa, ela gosta que todo mundo pare, sente na hora do almoço, faz uma oração. E ele que trouxe isso, ele resgatou isso pra nós. Sabe, ele gosta muito de cozinhar, como eu falei aqui. Então, ele resgata isso, ele faz aquele prato maravilhoso. E é engraçado que quando a gente comprou o apartamento, a gente quis uma super mesa lá pra casa, né? Pensando também nessa mesa como um lugar de reuniões. E aí, eu falava assim, Deus, parece que esse apartamento só faz sentido por causa dessa mesa e do propósito dessa mesa aqui, não só como família. E aí, a gente leva essa prática para além da família. Por exemplo, a nossa prática foi pro nosso PG. E aí, semanalmente, essa mesa era repartilhada, era compartilhada, né? Com as pessoas que eram nossos irmãos, que eram os nossos amigos. E assim, tem 9 anos que a gente compartilha a mesa semanalmente, nas sextas-feiras, com os nossos amigos, que faz parte da nossa família. E isso é tão maravilhoso, quando eles estão à mesa com a gente. Graças a Deus, nosso apartamento tem essa dinâmica que consegue acolher todo mundo nesse espaço, nesse lugar que é o coração da nossa casa. Eu vejo, assim, Deus trabalhando, Deus fazendo tanto, Deus acolhendo, Deus transformando nossas vidas nesse lugar. E eu tenho certeza que as meninas também olham para esse lugar como memorial. A gente está conseguindo imprimir isso, né? Assim, é lindo. Amém. Ai, gente... Nós já estamos passando para o final? Mas eu quero posso dar 2 exemplos aqui, porque pode. a Lana ainda tem mais uma pergunta que eu quero fazer. Tá. E esse exemplo é para te responder uma pergunta que eu acho que eu não respondi ela completa, quando você falou assim, mas e aí a questão de uma mesa sofisticada e uma mesa simples? Qual que é o ponto, né? Que hoje em dia a gente tem muito glamour na mesa, hoje está sendo valorizada essa estética da mesa, né? Como uma valorização da imagem. Mas sem o espírito, é só uma imagem. Então, o que é importante é o espírito que eu entrego à mesa. E aí, irmã, pode ser um copo descartável com um prato descartável. Ou pode ser uma mesa super mega produzida com o que eu tenho de melhor para oferecer para o meu irmão. Porque quando Jesus foi fazer aquela multiplicação dos pães e dos peixes, ele falou assim, o que você tem nas suas mãos? Aquele menino, na verdade, chegou e disse, eu tenho 5 pães e 2 peixes. E ele entregou tudo que tinha. Na simplicidade, o Senhor multiplicou. Então, na minha simplicidade, aquilo que eu tenho, eu vou entregar. Porque também, se eu recuo aquilo que eu tenho, é mesquinharia. Sim. Se eu tenho uma louça top, se eu tenho uma mesa, um forro de mesa, um jogo americano, um guardanapo bonito, e eu fico recolhendo isso aí para ficar para posteridade, ou para eu ficar olhando lá e lubrificando, ai que bonito, qual que é o sentido? Aí eu tô retendo. Né? Então, foi aniversário do meu filho do meio, o mês passado. E aí, eu pensei assim, eu vou começar a comemorar esse aniversário no almoço, hoje, com 3 dias de comemoração, para celebrar a vida, né? E aí eu pus a mesa do almoço, arrumei a mesa. E ele falou assim, mãe, quem vem almoçar aqui? Já tem uma percepção de quando você arruma um pouco a mais a mesa, é porque vem algum convidado.
E eu achei tão pertinente essa pedagogia, porque eu falei assim, hoje é o dia do seu aniversário, nós vamos celebrar o seu dia, começar no almoço. Nós vamos arrumar a mesa do melhor que a gente pode para celebrar o almoço, né? E é tão interessante que ele me pediu para eu fazer uma janta. Já que é para comemorar 3 dias, né? Já que é para comemorar 3 dias. Fazer os eventos. Ele falou assim, eu quero uma janta com os meus amigos da igreja, eu quero uma janta, mas essa foi os amigos do trabalho que fizeram para ele, mas depois eu quero uma janta com os meus amigos adultos. Porque o João tem amigos que são os nossos amigos. E achei tão interessante porque ele quis o lugar da mesa. Porque ele está sendo ensinado que esse é o lugar onde Deus fala, onde Deus libera a bênção, onde Deus cura, onde Deus resgata, onde Deus redime. E aí, para encerrar essa minha resposta para você, eu quero dar 2 exemplos para nós, de 2 mulheres. Uma que teve tempo de preparar a mesa e a outra que não teve tempo de preparar a mesa. Para te ajudar a responder também. Porque nós temos o exemplo de Abigail, uma mulher que era esposa de Nabal, que chegou-se a ela a seguinte notícia: o rei Davi, o futuro rei Davi, que ainda não era rei, pediu ao seu marido para que desse comida, alimento e bebida à sua tropa, e ele recusou. E Davi falou que vai mandar matar todos os homens desse acampamento. Abigail ficou sabendo por meio do servo, que trouxe a notícia para ela. Ela ficou sabendo de uma necessidade. Uma mulher de Deus, prontamente diante de uma necessidade, guiada pelo Espírito, ela vai responder pelo Espírito. E a resposta de Abigail, ela não teve tempo de preparar o cardápio. Ela não teve tempo de saber qual louça que ela ia pôr. Ela percebeu uma necessidade, mais que depressa, ela deu ordem às servas, como diz lá em Provérbios 31. Ela juntou o alimento e levou a Davi, pedindo clemência, perdão, porque o seu marido era insensato. E o próprio nome Nabal significa insensato. O que eu quero dizer com essa história de Abigail? Que muitas vezes, dentro do nosso lar, nós vamos perceber necessidades. E não vai dar tempo de pôr à mesa, ou fazer o cardápio de filé mignon com molho mostarda maravilhoso. Mas vai dar tempo de se fazer um bolinho de fubá, e de sentar ali, e chamar sua filha, ou chamar sua amiga, ou deixar que o Espírito Santo, através de um bolo de fubá, feito ou comprado, opere ali o que só ele pode operar. Mas essa mesa oportunizada, que é o que a Rosária faz muito bem. Porque ela fala no livro dela que ela já começa de manhã a cozinhar o feijão na panela e ela não sabe quantas pessoas vão chegar na casa dela naquele dia. Ela não se preocupa com o cardápio. Ela se preocupa em trazer um alimento que oportunize esse lugar de encontro. E aí, para terminar minha fala dessa resposta, é o exemplo de Esther também que me inspira tanto. Porque Esther, já em outro momento, de uma outra forma, ela também alimenta e através desse alimento, ela traz salvação para todo um povo. Mas foi uma mulher que foi avisada e ela teve tempo de buscar o Senhor. E aí é uma grande questão também que nós temos que ter. Ela foi trazida uma necessidade, quem não conhece a história, depois lê lá o livro de Esther, que é um livro maravilhoso, onde você vai poder conhecer a história dessa mulher que foi colocada como rainha do maior reino da Síria, para que no momento oportuno ela fosse usada por Deus. Para quê? Para salvar todo um povo, através de quê? Que Deus revelou para ela depois de 3 dias de oração e jejum, porque ela falou: eu só vou se o Senhor me enviar, porque se eu for, eu corro risco de morrer, porque eu estou sendo intrusa, né? Eu estou afrontando o rei, entrando sem ser chamada. E o que o Espírito de Deus revela para essa mulher? A mesa. A mesa. Você vai fazer uma janta, não só uma, 2. E deixa que eu faça a obra, porque o que eu vou fazer vai sendo uma noite entre a primeira e a segunda janta. Você não vai precisar nem pleitear o seu clamor, porque durante o processo da mesa, eu vou fazer o que só eu posso fazer. Então, minhas irmãs, eu quero deixar uma palavra de consolo para todas nós. Põe a mesa. O resto é o Espírito Santo que faz. Oportuniza a mesa. E deixa o Espírito Santo agir o que só ele pode agir. Não, e eu estava também pensando assim, né, o Espírito trazendo essa revelação, e ele é fundamental mesmo, Rô, porque, por exemplo, teve um casal que a gente recebeu em casa e eu fiz aquela mesa maravilhosa, com taça de água, taça de vinho, e depois eles foram, tudo certo, a gente recebeu, foi ótimo, voltaram, estão participando com a gente até hoje do nosso pequeno grupo, mas ela revelou uma coisa que fez eu falar: Deus, o Senhor precisa realmente nos dar inspiração. Ela falou assim: quando eu vim na sua casa a primeira vez, eu achei muito chique. Aquilo me intimidou. E eu falei: olha só. E aí outra falou assim: eu também.
E eu falei, olha só. Então, muitas vezes nós precisamos ter essa sensibilidade do Espírito Santo para falar assim, como eu vou servir essa pessoa? Em qual hora é oportuno o quê? Qual hora é oportuno o quê? E o Espírito Santo nos dá, porque é ele que promove esses encontros. Então, também ter, sabe, essa sensibilidade, essa dependência do Espírito Santo para ofertar aquilo que ele quer que a gente oferte naquele momento. Amém. E isso me fez Te assim... despertou. Para ter essa sensibilidade. Será que eu estou intimidando as pessoas ou eu estou acolhendo as pessoas? É isso mesmo. É isso mesmo. A mesa pode rejeitar. Pode. É isso aí. Dá seu exemplo É de tanta acolhimento. coisa, é tanta coisa que eu tô aqui só recebendo hoje, A né? Lorena tem um Mas exemplo de esse exemplo acolhimento. é maravilhoso, porque por não saber cozinhar também, né, não dominar, eu já estava ali prestes a casar, e aí uma pessoa muito querida, Lislaine, né, me convidou para um jantar na casa dela, e eu era recém-chegada, assim, naquele ambiente, e fui, né, na verdade eu queria saber o que o Geraldo achava de tão bom nesse tal pequeno grupo. E fui conhecer, e naquele dia, quando eu cheguei lá, mesa posta, né, tudo ok, e a primeira pergunta que ela fez foi qual sabor de pizza eu topava, eu gostava, né, e naquele dia, assim, eu me senti muito acolhida, primeiro, e isso foi parte crucial do nosso processo de conversão, meu e do Geraldo, esse acolhimento, né, me receber para jantar em casa, depois de ter ido, sei lá, 2, 3 vezes na casa dela, então aquilo já achei, assim, fantástico, né, porque não é uma coisa comum de se ver. A gente hoje acha comum, mas não é comum por aí. E ver que na simplicidade eu podia receber, porque eu amo receber, né? E muitas vezes eu achava que precisava ter a louça perfeita, né? Não podia ter o lascadinho no prato para poder receber de forma acolhedora, né? Carinhosa. E aquilo fez toda a diferença para mim, porque eu entendi que eu podia receber. Amém. Viu, gente? A gente pode receber, né? O que a gente tem, da forma que a gente tem, e o que importa é o coração disposto, né? É isso aí. Né? A entender qual que é o propósito e como a gente pode acolher melhor. A Dai, vocês conhecem a Daiane, né? Hoje ela mora em Portugal. E ela me falou uma coisa essa semana que ela teve lá em casa, semana passada. Que bom. E sempre que ela vem, né, de Portugal pra cá, ela passa uma tarde lá em casa. Ela, amiga, que dia que você pode me receber? Quero ir na sua casa. Falei, tal dia. Aí ela foi, numa quinta-feira, ficou lá em casa uma tarde. E ela falou assim, toda vez que eu venho aqui, você faz um bolo, que é a casa do bolo. E ela come bolo, ela falou, lá em Portugal não tem um bolo assim, né? Seu bolo é muito bom. Amiga, nossa, mas é tão bom, não sei o quê. Aí ela senta e eu tiro uma tarde, assim, pra gente ficar e bater papo, sabe? Pra conversar mesmo, pra tirar um tempo pra gente, né, dedicar ali a ela, né? Porque ela não tá aqui todo dia, a gente conversa por mensagem, mas não é a mesma coisa. Eu achei muito legal falar assim, nossa, aqui é a casa do bolo. Eu adoro, né, vir aqui. Aí eu senti assim, eu entendi que ela gostava, né? Que aquilo faz bem. Como eu sei que ela gosta, todas as vezes, né? Eu tento fazer algo assim, mas é da forma que dá, né? Que eu consigo atender. Então, tem dado certo, gente. Faça que vai dar certo, tá? Só receba, tenha o coração disposto, né? Então, gente, um prazer, viu, Rô? Esse assunto é muito bom. Dá vontade de não acabar, de não encerrar. Mas um privilégio muito grande, tá? Foi maravilhoso. Adorei. E para você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, por favor. Compartilhe, né? Porque esse assunto é de muita relevância, né? Para as donas de casa, para as mães, mulheres, né? Para todo mundo. Eu acho que faz muito sentido. A gente voltar à essência, né? Sim. Então, um beijo. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Uma alegria. Foi lindo. Adorei estar à mesa com vocês. Hoje a gente ter feito um bolo, hein, Ale? Um bolo e um cafezinho hoje. Pois é. Fica pro próximo. Quem sabe as meninas aí vão pedir parte 2. Com certeza! Fundamento parte 2. Parte 2 terá. Aí a gente prepara essa mesa. Nós vamos fazer a mesa, Fiquei com palavras guardadas para repartir, para parte 2. Tá bom. Muito bom. Obrigada. Ai, Beijo. obrigada. Ai, bom demais. E Que aí, Rô? delícia. Que bom.